dia, Infantil 3, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos dar mais um início, outra aulinha novamente, tá certo? Então, antes de começar, vamos fazer nossa oração e agradecer a Papai do Céu por tudo que Ele nos dá, não é isso? Então, junta as tuas mãozinhas. Querido Papai do Céu, muito obrigado por tudo que o Senhor faz e fez por mim. Abençoa e protege a minha família e todos aqueles que eu amo. Amém. Então, pessoal, a nossa aulinha de hoje será de matemática. Aprenderemos algumas noções. Hoje é matemática, mas não com números, e sim com noções, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa tela. Vê só, mesmo sentido e sentido contrário. O que é isso? Mesmo sentido é quando a gente se direciona no mesmo sentido, vamos na mesma direção. Sentido contrário é quando pessoas, ou carros, ou objetos andam em sentidos contrários. Vejam só aqui. Tia tem aqui carro, ônibus, né, caminhão. Temos uma filinha em cima e uma filinha embaixo, certo? Apenas dois carros aí estão em sentido contrário. Vejam só, na filinha de cima, todos esses aqui seguem essa direção, ó. Esse e esse. Apenas o ônibus está no sentido contrário em relação aos outros carrinhos. Então, ó, mesmo sentido, sentido contrário. Aqui é a mesma coisa, ó. Esses carros aqui, ó, esses três, o caminhão, esses dois carrinhos, estão no mesmo sentido, na mesma direção. Já esse carrinho aqui está vindo numa direção ao contrário, oposta, tá? Então, mesmo sentido é quando vamos na mesma direção. Sentido contrário é quando um ou outro está vindo diferente dos outros. Aqui, ó, como vocês podem ver, tia tem dois carrinhos nas mãozinhas, certo? Se eu coloco esses dois carrinhos indo para cá, eles estão indo na mesma direção. Mas, se eu coloco esse amarelo nesse sentido e o vermelho para cá, eles estão em sentidos contrários, certo? Então, ó, mesmo sentido e agora sentido contrário, tá? Pode passar. Reforçando ainda mesmo sentido e sentido contrário, tá? Aqui tia tem os peixes. Se vocês observar, ó, esse, eles estão e esse estão no mesmo sentido. Apenas esse peixinho aqui está no sentido diferente em relação aos outros. Então, mesmo sentido, sentido contrário. A mesma coisa podemos identificar aqui no numeral 5. Apenas um está escrito de maneira errada, tá? Ele está no sentido contrário. Esse aqui é o 5 verdadeiro ou esse daqui é o 5 verdadeiro? O verdadeiro, a escrita correta é essa. Então, ela está no mesmo sentido de sua escrita. Já esse aqui está de maneira errada. Ele está no sentido contrário da sua escrita. A mesma coisa aqui com a vogal A. Ó, a vogal A é essa daqui. Essa daqui, ela está errada. Ela está no sentido contrário. Ela está no sentido errado de sua escrita. Então, mesmo sentido é quando estamos na mesma direção, ou na mesma posição, ou na mesma escrita, tá? Se ficar assim, ó, feito 5, está no sentido contrário de sua escrita, tá certo? Pode passar. Aqui temos algumas brincadeiras que as crianças estão fazendo. Assim como também no sentido de direção, de se locomover, nas brincadeiras também podemos encontrar essa noção de mesmo sentido e de sentido contrário. Aqui as crianças estão se pendurando em uma barra, tá? Então, observe que essa criança aqui está de cabeça para baixo. Então, ela está no sentido contrário em relação a essa que está com a cabecinha para cima, certo? Essa daqui
está também com a mesma cabecinha para cima, ó. Então, elas estão no mesmo sentido, tá? Em relação à cabecinha. Se fosse em relação a lugar, estariam em sentidos contrários. Por quê? Porque essa aqui está para cima e essa daqui está para baixo, certo? Então, a gente pode analisar mesmo sentido e sentido contrário de várias maneiras, tá? Pode passar. Pronto. Ali, tia terminou sobre mesmo sentido e sentido contrário, tá certo? Agora, a tia vai falar de uma outra noção que pode estar ligada também a esse mesmo sentido e sentido contrário, que é antes e depois, tá certo? Então, preste atenção. Tia tem aqui um gatinho, ele está novinho. Já aqui, ele está em sua forma adulto, ele cresceu, né? Então, antes ele era um bebê, depois ele virou adulto, ele cresceu. Então, antes bebê e depois se tornou adulto. Onde é que se pode entrar essa noção de antes e depois em mesmo sentido e sentido contrário? Por exemplo, tia vai pegar os carrinhos novamente. Vejam só. Esses carrinhos estão nessa posição, certo? Mas agora eles mudaram, viraram ao contrário. Então, antes eles estavam virados para frente, depois ficaram ao contrário. Viu que antes e depois também pode usar no mesmo sentido e no sentido contrário? Pode passar. E outra noção que a tia vai falar para vocês também é igual e diferente, que também está coladinho com as outras duas noções que a tia falou, tá certo? Observa a Mônica aí. A Mônica tem 4 Mônicas aí, ó. Essas 3 aqui, elas estão iguais. Por quê? Estão na mesma posição, segurando uma flor em sua mão. Já essa Mônica aqui, ela está em uma posição diferente, tá? E não tem a flor na mão. Então, iguais é quando eu permaneço com minha posição igual ou com uma foto igual, tá certo? E diferente é quando tiver diferente da outra. Por exemplo, tia tem aqui 2 paletas. Essas paletas são iguais, são das mesmas cores, têm o mesmo tamanho e o mesmo formato, então são iguais. Tia tem aqui agora 2 círculos, o formato é o mesmo, mas as cores são diferentes, tá? Em relação ao formato, os círculos são iguais, tá? Mas as cores são diferentes, tá certo? Já agora, eu tenho aqui tudo igual. Tenho a forma igual e as cores iguais. Tá certo? Então, junto com a tia, eu gostaria que vocês fizessem aí um movimento, pra gente reforçar isso que a tia falou aqui. Tá certo? Vocês conhecem essa brincadeira, ó. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente e o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Se você estiver nessa mesma posição que a tia, você está igual à tia. Tá certo? Então, você fez os mesmos movimentos. Você ficou igual à posição que a tia fez. Mas, quando tia diz assim, mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente e o outro atrás, agora ninguém pode se mexer. Estátua! Então, a tia mudou a posição, a tia ficou diferente, ó, da posição que estava antes. Então, antes a tia teve uma posição e agora a tia teve outra posição diferente. Certo? Pode passar. E aqui tem uma sugestão da tia. Essa brincadeira aqui se chama cabra cega, tá? É uma brincadeira antiga, mas bem divertida de brincar. Dá pra você brincar em sua casa.
Se você observar aqui, ó, esta menininha, ela está com uma venda nos olhos. Esta brincadeira tem que escolher uma criança e fechar os olhinhos dela com uma venda. E ela vai ter que procurar com os olhinhos delas fechados e encontrar as outras crianças, certo? Essa é a brincadeira. Se você observar aqui essa brincadeira, ó, tia tem crianças de sentidos contrários. Cada um está numa posição diferente, certo? Ó, essa e essa aqui, ó, estão indo no mesmo sentido. A menininha que está com as vendas e esse menininho aqui, eles correram na mesma direção, no mesmo sentido. Já essa daqui, de rosa, essa menina de camiseta rosa, está diferente em relação à menininha que está com as vendas nos olhos. Então, ó, essa está para essa direção, ela também está na mesma direção. Apenas ela está na frente e ela está atrás, em posições diferentes. Então, essa brincadeira aí reforçou tudo o que tia falou, em questão de mesmo sentido, de sentido contrário, de diferente, de iguais, igual a brincadeira da estátua que tia fez agora com vocês. Também dá para reforçar esse estudo aí, tá certo? Essa menininha aqui, ó, ela já tá numa posição diferente, ela tá com uma mãozinha assim, ó, tá vendo? Então, essa brincadeira aqui é bem legal de se fazer, tá? Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido direitinho esses sentidos de noções, tá certo? Tanto de igual, diferente, mesmo sentido, sentido contrário, tá certo? Espero que tenham gostado, tá? Se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos!